Salve, amigos da democracia! Eu trago para você aqui um conjunto de 4 notícias que dão conta, que evidenciam o isolamento cada vez mais severo de Jair Bolsonaro. Eu vou mostrar para você mais especificamente 2 decisões judiciais que foram contra Bolsonaro e a sua tentativa genocida de dar um fim no isolamento com finalidade de prevenção em saúde, e também 2 notícias que evidenciam, mais uma vez, que o próprio governo Bolsonaro é contra Bolsonaro. Vamos passar essas reportagens, vamos criticar, vamos entender o que está acontecendo, mas antes, se você está me conhecendo agora, o meu nome é Rony Teles, aqui nesse canal a gente faz oposição sistemática a essa onda de culto à ignorância que tomou conta do nosso país e esclarece as coisas para você nos mínimos detalhes. Se inscreva no nosso canal para fazer frente a essa ignorância, junto com mais 80 mil guerreiros. Ative o sininho para receber notificações toda vez que tiver um vídeo novo, mas principalmente para que esse vídeo aqui vá para muitas pessoas. Clica no like, não custa nada e você ajuda muito, beleza? Muito bem, meus amigos, a primeira dá conta de que a justiça suspendeu o decreto do Bolsonaro que livrava as igrejas e as lotéricas da quarentena. Vocês acharam que a justiça ia ficar só olhando, não é, Ed Macedo? Não é, mala cheia? O juiz federal Márcio Santoro suspendeu o trecho do decreto do Bolsonaro que permitia que as igrejas e as lotéricas ficassem abertas durante essa situação de emergência. Esse juiz determinou ainda que o governo pare de adotar medidas sem seguir as recomendações técnicas da Lei Federal de março desse ano, que dispõe sobre como nós devemos tratar esse problema de saúde. E o juiz dá umas empurradas no Bolsonaro com toda a força. Ele diz: considerar como essenciais essas atividades religiosas é ferir de morte a coerência que se espera de um sistema jurídico. E abre as portas da República para exceção casuística e arbitrária, ou seja, está repreendendo o Bolsonaro, dizendo que ele não pode dizer ao bel sabor da sua vontade o que é essencial ou não. Existem normas para isso estabelecidas na Constituição e nas leis. E o juiz diz ainda que essa arbitrariedade é incompatível com a democracia e com o nosso Estado, que se submete ao império do direito. Mas é claro que Bolsonaro não entende isso e, pior, né, acha que ele é o imperador. Ele pode, simplesmente, como acontecia no século XVI, ir lá escrever um decreto do imperador e pronto, passa a valer e acabou a história. É assim que Bolsonaro acha que é ser presidente. E o juiz prossegue dizendo que ele rechaça a alegação de que, por medida provisória, o Poder Executivo tenha plena liberdade para listar tais atividades ao seu bel prazer, sem qualquer justificativa ou base jurídica. Outra decisão da Justiça contra Bolsonaro foi a de suspender aquela propaganda criminosa e sem vergonha que estava sendo divulgada pelo Bolsonaro nas suas redes sociais, por seus filhos e também pela conta oficial da Secretaria de Comunicação da Presidência, que tinha o título "O Brasil não pode parar". A Justiça Federal do Rio de Janeiro simplesmente determinou que o governo federal de Bolsonaro deixe de veicular essa campanha. Lembra você que essa peça publicitária copia o que foi feito também na área publicitária na Itália, apelando à área sentimental das pessoas, com imagens, com vídeos, com conteúdo audiovisual sensível, incentivando essas pessoas a desobedecer à ideia do isolamento, a retornar às suas atividades como se nada tivesse acontecendo. E te lembro também que lá na Itália isso deu muito errado. E um dos prefeitos que ajudou a veicular essa campanha, que levou a milhares de mortes, saiu em público para pedir desculpa por essa cagada que ele fez. Mas como eu já disse aqui para você várias vezes, o Bolsonaro procura sempre o que há de pior lá fora para copiar. Nunca copia o que presta. A juíza que determinou essa suspensão argumenta que a campanha incentiva o fim do isolamento e põe em risco o direito constitucional da população à saúde, e que a adoção dessa prática de retornar ao trabalho pode levar ao colapso da rede de saúde, como a gente já explicou para você aqui várias vezes. A ordem da juíza é que o governo federal se abstenha de veicular por rádio, televisão, jornais, revistas, sites ou quaisquer outros meios físicos ou digitais peças publicitárias relativas à campanha "O Brasil não pode parar", ou ainda qualquer outra que possa sugerir à população o mesmo tipo de comportamento irresponsável. E ela estabeleceu uma multa de R$ 100 mil caso essa ordem seja desobedecida.
Já tô até vendo o Bolsonaro dizendo: mas essa justiça se mete em tudo, meu Deus do céu. Eu quero saber se essa determinação da juíza vai se estender a atos como esse aqui, ó. Eduardo Bolsonaro divulga a proposta de usar as Forças Armadas contra os governadores do Rio de Janeiro e São Paulo. O Eduardo Bananinha expressou apoio nas suas redes sociais à proposta de colocar as Forças Armadas contra o Witzel e João Dória para, é claro, forçá-los a obedecer à ideia do presidente de que o confinamento tem que encerrar. Eu não preciso dizer a você o quanto isso é inconstitucional, o quanto isso é irresponsável, o quanto isso é criminoso, o quanto isso é uma quebra de decoro que deveria levar à cassação do mandato desse deputado, atitude que deveria inclusive ser enquadrada nessa proibição da juíza aqui com multa de R$100 mil. Mas se você acha que é só a justiça, meu Deus do céu, que é contra Bolsonaro, eu te mostro aqui que o próprio governo do Bolsonaro não concorda com ele. E isso, meus amigos, talvez seja a primeira vez na história do mundo em que os próprios subordinados diretos, o alto escalão de um governo, vai contra a ideia do presidente, do seu chefe. A gente já registrou aqui que, apesar da passação de pano em público, Mandetta age no Ministério da Saúde, por exemplo, num sentido completamente dissonante do que o Bolsonaro prega. E nessas matérias aqui você vai ver que não apenas mais somente o Ministério da Saúde. Brasil fecha fronteiras aéreas para estrangeiros de todas as nacionalidades. Os ministros da Casa Civil, Braga Neto, que é um general, da Justiça e da Segurança Pública, eu peço escusas, mas é o Sérgio Moro, da Infraestrutura, o Tarcísio Gomes, e da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, editaram uma nova portaria restringindo por 30 dias a entrada de estrangeiros de todas as nacionalidades no Brasil em razão da ameaça de saúde. Não haverá restrição, no entanto, a cargas. Isso vem de um time de ministros do próprio presidente, que está dizendo que não passa de uma gripezinha. Do próprio presidente, que foi ontem no Datena falar todas aquelas porcarias que a gente já criticou aqui. Se você ainda não viu, vou deixar um cartão para você aqui, para que você confira. Mas não foi só isso não, tem mais. A saúde reage a Bolsonaro e quer ampliar o isolamento e o fechamento de escolas e universidades. Integrantes do Ministério da Saúde organizaram um movimento de resistência às tentativas do presidente Jabuti em cima do poste de afrouxar as medidas de isolamento. Na contramão completa do que Bolsonaro tem falado nas redes sociais e na televisão, técnicos dessa pasta fizeram um documento de recomendações aos gestores do Sistema Único de Saúde de todo o país, no qual projetam, a partir do dia 6 do mês que vem, o fechamento de escolas e universidades e distanciamento social no ambiente de trabalho e proibição de eventos com aglomeração, como jogos de futebol, por exemplo. E esse documento registra que medidas mais restritivas ainda podem ser adotadas a partir do mês de abril, maio e junho. Muito bem, meus amigos, se você me acompanha desde os tempos de Facebook, você vai se lembrar que a terceira ou quarta publicação que eu fiz em resistência ao bolsonarismo no Brasil dava conta de um mapa que mostrava que Bolsonaro estava isolado do resto inteiro do mundo. Ninguém tem direito de falar que isso que está acontecendo agora não tinha sido previsto. Ninguém tem direito de se dizer surpreso com o que está acontecendo agora. Bolsonaro está sendo exatamente o que sempre foi, um cara que não tem condições intelectuais de compreender o mundo ao seu redor, um cara que não tem bom senso, um cara que não tem escolarização fundamental. Quem nunca trabalhou na vida com a gestão de absolutamente nada, quem nunca se comprometeu com a observação de resultados do seu trabalho, jamais vai entender o que significa uma metodologia séria, jamais vai entender o que é formular estratégias, aplicar essas estratégias seguindo um plano sério e depois verificar de uma forma segura quais foram os resultados do seu trabalho. É assim que a ciência funciona e o Bolsonaro não entende isso e por isso não respeita também, entre muitas coisas, a ciência. Naquela época eu dizia que o governo Bolsonaro estava fechado para o resto do mundo. Agora eu não tenho dúvidas nenhuma em afirmar para você que Bolsonaro está completamente fechado, até mesmo dentro de seu próprio governo. Como eu já disse você em outros vídeos, eu não acho que essa situação vai acabar bem para o próprio Bolsonaro, para a sua própria saúde mental.
Nós vamos ficar aqui no aguardo, acompanhando as notícias e trazendo assim que surgirem mais informações para você. Não se esqueça de verificar sua inscrição no canal, ativar o sininho para receber notificações. Eu vou deixar para você aqui 2 cartões para que você continue acompanhando o nosso trabalho e também um botão aqui para que você se inscreva no nosso canal, caso você não tenha feito isso ainda. A gente se vê mais tarde. Tchau!